Nunca imaginei que minha vida daria uma reviravolta tão dramática. Meu nome é Fernanda, e esta é a história de como meu mundo virou de cabeça para baixo em questão de meses. Tudo começou quando eu tinha 20 anos e me casei com Ricardo, o homem que acreditava ser o amor da minha vida. Ricardo e eu nos conhecemos na universidade. Foi amor à primeira vista. Ele era bonito, inteligente e tinha um sorriso que iluminava todo o ambiente. Nos apaixonamos perdidamente e depois de 2 anos de namoro, decidimos nos casar. Éramos jovens e ingênuos, convencidos de que nosso amor poderia superar qualquer obstáculo. Os primeiros anos do nosso casamento foram como um sonho. Morávamos em um pequeno apartamento no centro de São Paulo. Ambos trabalhávamos e estudávamos, e passávamos cada momento livre juntos. Ríamos, fazíamos planos para o futuro e nos amávamos com uma intensidade que eu acreditava ser indestrutível. No entanto, a realidade começou a nos atingir pouco a pouco. As responsabilidades aumentavam, o dinheiro ficava escasso e o estresse se acumulava. Ricardo conseguiu um emprego em uma agência de publicidade que exigia longas horas de trabalho, enquanto eu terminava meus estudos de enfermagem e trabalhava meio período em uma clínica. Aos poucos, a distância entre nós começou a crescer. As conversas ficaram mais curtas, os jantares românticos se tornaram menos frequentes e as discussões sobre dinheiro se tornaram cada vez mais comuns. Tentei me convencer de que era apenas uma fase, que todos os casais passavam por momentos difíceis. Foi então que a vida nos deu um golpe ainda mais duro. Ricardo perdeu o emprego. A empresa para a qual ele trabalhava declarou falência e da noite para o dia nos vimos com apenas uma fonte de renda e um monte de dívidas. A tensão em nossa casa se tornou insuportável. Ricardo caiu em uma profunda depressão. Passava dias inteiros no sofá, assistindo televisão e bebendo cerveja. Eu tentava animá-lo, ajudava-o a procurar trabalho, mas nada parecia funcionar. Eu me sentia cada vez mais sozinha e frustrada. Foi nesse momento que Ricardo mencionou seu pai, Antônio. Ele nunca havia falado muito sobre ele antes. Eu sabia que eles não tinham um bom relacionamento e não se viam há anos. No entanto, em nosso desespero, Ricardo sugeriu pedir ajuda financeira a ele. Lembro-me do dia em que Antônio chegou à nossa porta como se fosse ontem. Era um homem alto, de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos incrivelmente parecidos com os de Ricardo. Sua presença preencheu nossa pequena sala de estar, e pude sentir a tensão no ar, enquanto pai e filho se olhavam depois de tantos anos. Antônio concordou em nos ajudar financeiramente, mas com uma condição. Ele queria ficar conosco por um tempo para supervisionar como gastávamos o dinheiro. Ricardo ficou furioso, mas não tínhamos outra opção. Então, de repente, nosso pequeno apartamento se tornou lar para 3. A chegada de Antônio coincidiu com um golpe de sorte para Ricardo. Ele conseguiu um novo emprego em uma agência de publicidade em uma cidade próxima, Campinas. O trabalho exigia que ele viajasse constantemente, às vezes por dias. Por um lado, fiquei feliz por ele, já que parecia estar recuperando sua confiança. Por outro lado, me senti ainda mais sozinha e abandonada. Foi durante essas longas ausências de Ricardo que comecei a conhecer melhor Antônio. No início, nosso relacionamento era tenso e formal, mas, pouco a pouco, começamos a conversar mais. Antônio era um bom ouvinte e, surpreendentemente, dava bons conselhos. Me vi compartilhando com ele minhas preocupações sobre meu casamento, meus sonhos frustrados e meus medos para o futuro. Uma noite, enquanto jantávamos juntos, Ricardo estava viajando como de costume. Antônio olhou nos meus olhos e disse: "Fernanda, você é uma mulher extraordinária. Você merece ser feliz." Essas simples palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente valorizada. Os dias passavam e meu relacionamento com Antônio se tornava cada vez mais próximo. Comecei a notar coisas nele que antes havia ignorado. Seu senso de humor, sua inteligência, a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que o apaixonava.
Me surpreendi ansiando pelos momentos que passávamos juntos. Enquanto isso, meu relacionamento com Ricardo se deteriorava ainda mais. Quando ele estava em casa, mal conversávamos. Ele passava a maior parte do tempo trabalhando em seu computador ou saindo com seus novos colegas. Tentei falar com ele várias vezes sobre nossos problemas, mas ele sempre encontrava uma desculpa para evitar a conversa. Foi em uma dessas viagens de Ricardo que tudo mudou. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma mulher. Sua voz tremia enquanto me perguntava se eu era a esposa de Ricardo. Meu coração afundou. Eu sabia o que estava por vir antes mesmo de ela dizer. A mulher, entre lágrimas, me contou que estava tendo um caso com Ricardo nos últimos 6 meses. Ela me disse que ele havia prometido me deixar, que havia dito que nosso casamento estava acabado. Cada palavra era como uma punhalada no meu coração. Desliguei o telefone e desabei no chão da cozinha, soluçando incontrolavelmente. Foi Antônio quem me encontrou assim. Sem dizer uma palavra, ele me abraçou e me segurou enquanto eu chorava. Naquele momento, senti uma conexão com ele que nunca havia experimentado antes. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Confrontei Ricardo quando ele voltou e ele negou tudo no início, mas quando mostrei as provas que a outra mulher havia me enviado, ele finalmente confessou. Ver sua cara de culpa e vergonha não me deu nenhuma satisfação. Só senti um vazio imenso. Em meio a todo esse caos emocional, Antônio foi minha rocha. Ele me ouvia, me consolava e me dava forças para seguir em frente. Pouco a pouco, meus sentimentos por ele começaram a mudar. Já não o via apenas como o pai de Ricardo ou como um amigo. Comecei a vê-lo como um homem, um que me fazia sentir viva e valorizada. Uma noite, enquanto Ricardo estava fora em outra de suas viagens, Antônio e eu estávamos sentados no sofá assistindo a um filme. De repente, nossos olhares se cruzaram e, sem pensar, nos beijamos. Foi um beijo cheio de paixão contida, de desejo reprimido. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego e surpresos com o que acabara de acontecer. Isso está errado, eu disse, embora meu corpo gritasse o contrário. Eu sei, respondeu Antônio, mas nunca me senti tão vivo. A partir daquele momento, nosso relacionamento se transformou em um caso apaixonado. Nos encontrávamos às escondidas, roubando momentos de intimidade quando Ricardo não estava. Eu sabia que o que estávamos fazendo era errado, mas não podia evitar. Antônio me fazia sentir desejada, apreciada e amada de uma maneira que Ricardo não fazia há anos. A culpa me corroía por dentro. Cada vez que via Ricardo, sentia como se carregasse um cartaz gritando "infiel" na minha testa. Mas ao mesmo tempo, não podia negar meus sentimentos por Antônio. Era como se eu tivesse descoberto uma parte de mim que estivera adormecida por anos. As coisas se complicaram ainda mais quando Ricardo, aparentemente arrependido por sua infidelidade, começou a fazer tentativas de se reconciliar comigo. Ele me trazia flores, me convidava para jantar, até sugeriu que fôssemos à terapia de casal. Mas cada gesto só me fazia sentir mais culpada e confusa. Uma noite, após um jantar particularmente tenso com Ricardo, escapuli para me encontrar com Antônio em um hotel próximo. Enquanto estávamos deitados na cama, abraçados, confessei todos os meus medos e dúvidas. Não sei o que fazer, Antônio, disse entre lágrimas. Amo Ricardo, ou pelo menos amava o homem que ele costumava ser. Mas o que sinto por você é algo que nunca experimentei antes. Antônio olhou nos meus olhos e disse: Fernanda, eu te amo. E se você decidir ficar com Ricardo, eu entenderei. Mas quero que saiba que estou disposto a dar tudo por você, mesmo que isso signifique enfrentar meu próprio filho. Suas palavras me comoveram profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém me colocava em primeiro lugar, que alguém estava disposto a lutar por mim. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis. Ricardo continuava tentando se reconciliar, mas cada vez que o olhava, só conseguia pensar em sua traição e em meus próprios sentimentos por Antônio.
A tensão em casa era palpável, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde tudo explodiria. E assim foi. Uma noite, Ricardo voltou mais cedo de uma viagem e me encontrou falando ao telefone com Antônio. Não sei exatamente o que ele ouviu, mas foi o suficiente para que perdesse o controle. Ele começou a gritar comigo, me acusando de ser uma vadia traidora e jogando coisas pela sala. Antônio, que estava no andar de baixo, ouviu o tumulto e subiu correndo. O que se seguiu foi uma confrontação violenta entre pai e filho. Gritos, insultos e acusações voavam pelo ar. Ricardo, cego de raiva, tentou me bater, mas Antônio se interpôs, recebendo o golpe em meu lugar. Ver Antônio me defendendo, arriscando sua relação com o filho por mim, foi o ponto de virada. Naquele momento, soube que não podia continuar vivendo assim. Não podia continuar em um casamento sem amor, baseado em mentiras e traições mútuas. Com lágrimas nos olhos, olhei para Ricardo e disse: "Acabou. Não posso continuar com isso." Ricardo me olhou, uma mistura de raiva e dor em seus olhos. "É por causa dele?" perguntou, apontando para Antônio. "Você me deixa pelo meu próprio pai?" "Eu te deixo porque não somos mais felizes juntos", respondi. "Porque ambos cometemos erros e nos machucamos mutuamente. E sim, eu amo Antônio. Mas essa não é a razão pela qual estou terminando nosso casamento. Estou terminando porque ele já não existe mais." As horas seguintes foram um caos. Ricardo gritava, chorava, implorava. Antônio tentava acalmá-lo, mas só conseguia enfurecê-lo mais. Finalmente, tomei uma decisão drástica. Empacotei algumas das minhas coisas em uma mala e saí pela porta, deixando para trás anos da minha vida e um casamento que havia desmoronado. Antônio me seguiu. Entramos em seu carro e dirigimos sem rumo por horas, processando tudo o que havia acontecido. Finalmente, paramos em um pequeno motel nos arredores de São Paulo. Naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama do motel, Antônio pegou minha mão e disse: "Fernanda, sei que isso não é fácil. Sei que há muita dor e confusão. Mas quero que saiba que estou aqui para você, aconteça o que acontecer. Se você quiser tentar isso comigo, estou disposto a dar tudo de mim. Mas se precisar de tempo e espaço, eu entenderei." Suas palavras me comoveram profundamente. Pela primeira vez senti que alguém realmente me via, me valorizava e me respeitava como pessoa, não apenas como esposa ou amante. "Antônio", eu disse, "não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que quero descobrir isso com você." Os meses seguintes não foram fáceis. Tive que enfrentar o julgamento de amigos e familiares que não entendiam minha decisão. Ricardo, magoado e com raiva, fez tudo o possível para nos dificultar as coisas durante o processo de divórcio. Houve momentos em que duvidei da minha decisão, em que a culpa ameaçava me consumir. Mas Antônio esteve ao meu lado em cada passo do caminho. Ele me apoiou quando tive que me mudar e recomeçar do zero. Me encorajou quando consegui um novo emprego como enfermeira em um hospital em Campinas. Me segurou quando as noites eram longas e as lembranças dolorosas. Pouco a pouco, começamos a construir uma vida juntos. Não foi fácil. A diferença de idade às vezes era um desafio, e tivemos que aprender a nos comunicar e confiar um no outro de uma maneira que nenhum de nós havia experimentado antes. Houve momentos difíceis, é claro. A primeira vez que encontramos Ricardo em público foi incrivelmente desconfortável. Os olhares de desaprovação de alguns de nossos conhecidos eram difíceis de ignorar. E às vezes, no silêncio da noite, eu me perguntava se havia tomado a decisão certa. Mas então olhava para Antônio, via o amor em seus olhos, sentia o calor de seu abraço e sabia que havia encontrado algo especial. Algo pelo qual valia a pena lutar. Agora, anos depois, posso olhar para trás e ver como aquela época turbulenta da minha vida me levou aonde estou hoje. Antônio e eu continuamos juntos, mais fortes do que nunca. Aprendemos a enfrentar os desafios juntos, a nos comunicar abertamente e a valorizar cada momento que temos. Ricardo eventualmente encontrou paz e perdão. Embora nosso relacionamento nunca volte a ser o mesmo, conseguimos chegar a um lugar de respeito mútuo. Ele até começou a reconstruir seu relacionamento com Antônio.
algo que nunca achei que seria possível. Olhando para trás, percebo que minha história não é apenas sobre infidelidade ou traição. É uma história sobre crescimento, sobre aprender a se valorizar, sobre a coragem de buscar a felicidade, mesmo quando o caminho é difícil. Não me arrependo das decisões que tomei. Cada experiência, cada dor, cada momento de dúvida me levou aonde estou agora. Me ensinou lições valiosas sobre amor, lealdade e a importância de ser fiel a si mesmo. Hoje, aos 40 anos, posso dizer que sou verdadeiramente feliz. Antônio e eu construímos uma vida juntos que supera qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Nosso relacionamento se baseia no respeito mútuo, na confiança e em uma profunda compreensão um do outro. Há 2 anos, adotamos uma menina, Júlia. Ser mãe era um sonho que eu havia abandonado durante meu casamento com Ricardo. Mas com Antônio, encontrei a coragem para persegui-lo novamente. Ver Antônio como pai, tão amoroso e dedicado, adicionou uma nova dimensão ao nosso amor. Nossa vida não é perfeita, é claro. Ainda enfrentamos desafios. A diferença de idade às vezes se faz notar, especialmente quando se trata de criar Júlia. Há momentos em que nossas perspectivas diferem devido às nossas diferentes experiências de vida. Mas aprendemos a ver essas diferenças como uma força, não como um obstáculo. Ricardo continua fazendo parte de nossas vidas, embora de uma maneira muito diferente do que eu jamais imaginei. Com o tempo, a dor e a raiva se dissiparam, dando lugar a uma relação cordial. Ele até se tornou uma espécie de tio para Júlia, algo que me enche de uma estranha mistura de gratidão e nostalgia. Há alguns meses, encontramos Ricardo no Parque Ibirapuera. Ele estava com sua nova namorada, uma mulher encantadora que parece fazê-lo realmente feliz. Enquanto víamos Júlia brincar nos balanços, Ricardo se aproximou de mim e disse algo que nunca vou esquecer. Fernanda, sei que nossa história não terminou como esperávamos, mas quero que saiba que sou grato. Grato pelos anos que compartilhamos, pelas lições que aprendemos juntos e sim, até pelo modo como tudo terminou, porque nos levou aonde estamos agora. E acho que ambos estamos onde devemos estar. Suas palavras me comoveram profundamente. Percebi que, apesar de toda a dor e confusão, nossas experiências nos levaram a um lugar de compreensão e perdão que eu nunca teria acreditado ser possível. Naquela noite, enquanto Antônio e eu colocávamos Júlia para dormir, me peguei refletindo sobre a incrível jornada que tem sido minha vida. Desde a jovem ingênua que se casou aos 20 anos, passando pela mulher ferida e confusa que se apaixonou pelo pai de seu marido, até a pessoa que sou hoje, uma mulher forte, segura de si e profundamente amada. Olhei para Antônio, com alguns cabelos brancos a mais, mas com os mesmos olhos calorosos que me cativaram anos atrás, e senti uma onda de amor e gratidão. "Em que você está pensando?" ele perguntou, notando meu olhar pensativo. "É em nós", respondi. "Em tudo o que passamos para chegar aqui." Antônio pegou minha mão e a beijou suavemente. "Cada momento valeu a pena", disse ele, "porque nos trouxe aqui, a este momento, com você e com Júlia." E ele estava certo. Cada lágrima derramada, cada momento de dúvida, cada obstáculo superado nos trouxe a este ponto, a uma vida cheia de amor, respeito e felicidade genuína. Minha história é um testemunho de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, que a felicidade às vezes requer tomar decisões difíceis, e que o perdão, tanto aos outros quanto a si mesmo, é o caminho para a verdadeira liberdade. Não sei o que o futuro me reserva, mas sei que, aconteça o que acontecer, enfrentarei cada desafio com a força e a sabedoria que ganhei ao longo desta jornada. E farei isso com Antônio ao meu lado, com Júlia em nossos corações e com a certeza de que, apesar de todas as reviravoltas, encontrei meu verdadeiro lar. Enquanto escrevo estas palavras, sinto uma profunda paz. Minha vida não foi fácil e certamente não seguiu o caminho que eu imaginava. Mas cada experiência, cada decisão, me moldou na pessoa que sou hoje, uma pessoa da qual me orgulho. Às vezes,
Quando olho para Antônio dormindo ao meu lado, ou quando vejo Júlia rindo enquanto brinca no jardim, sinto uma onda de emoção tão intensa que me deixa sem fôlego. É nesses momentos que percebo que tudo, a dor, a confusão, as lágrimas, valeu a pena, porque me trouxe aqui. A este momento, a esta vida que, embora imperfeita, é profundamente bela em sua autenticidade. E assim, enquanto encerro este capítulo da minha história, me encontro animada com o que está por vir. Porque se aprendi algo com tudo isso, é que a vida sempre tem surpresas guardadas. E estou pronta para enfrentá-las todas, com amor no meu coração e esperança nos meus olhos. Esta é minha história. Uma história de amor, traição, perdão e redenção. Uma história que me lembra todos os dias que o verdadeiro amor, o amor que te vê por quem você realmente é, o amor que te desafia a ser sua melhor versão, é possível. E que às vezes, você o encontra no lugar mais inesperado.